A Lâmpada Oriental, mais um capítulo do chamado Ocultismo das Testemunhas de Jeová. Trataremos agora de um símbolo bem menos conhecido entre as testemunhas de Jeová, porém não menos importante. Porque deve ter um mais, né? O pastor Russell produziu, entre os anos de 1886 e 1904, 6 volumes de uma obra denominada Millennial Dawn, Aurora do Milênio. Inclusive eu tenho um desses volumes, acho que eu tenho o volume 5. Mais tarde chamada Students and Scriptures, Estudo das Escrituras. Esses compêndios tinham para o então estudantes da Bíblia significado equivalente ao que o livro de Mormon de Joseph Smith, de 1805 a 1844, tem para os Mormons ou para os escritos de Ellen Goldwhite, de 1827 a 1915, tem para os Adventistas do Sétimo Dia. Tal obra era da sua bússola espiritual, seu guia para o entendimento correto das Escrituras Sagradas. Isto é facilmente comprovado pela simples consulta a um artigo na edição de A Sentinela, de 1º de dezembro de 1916, segundo o qual ninguém poderia entender a Bíblia sem a orientação desses livros, os estudos das Escrituras, e que a leitura exclusiva deles era preferível à leitura direta da Bíblia. Notaram? A pessoa dependia do outro livro extra bíblico para poder entender a Bíblia, né? É praticamente igual no Adventismo no Sétimo Dia. A pessoa não consegue entender a Bíblia sem os escritos de Ellen White. Os Mormons não conseguem compreender o livro de Mormon sem outros escritos. Os Mormons não conseguem compreender o livro Bíblia sem a ajuda do livro de Mormon e de outras literaturas extras bíblicas. Assim acontecia com o pastor Russell, onde tinha esse livro, né? No caso, como é que chama ele aqui? Studies and Scriptures, o Millennial Dawn. Eu tenho o volume 5 aqui, 5 ou 6, eu vou mostrar para vocês. Mas vamos voltar lá. Tal obra e que a leitura exclusiva deles era preferível à leitura direta da Bíblia. Pois bem, o leitor poderá encontrar uma foto da coleção do pastor Russell na página 52 do livro Proclamadores. Aqui reproduzimos o volume 3, ao mesmo tempo em que solicitamos ao leitor que procure reparar em cada detalhe da capa do livro. Aqui no caso Aqui nesse caso aqui, notamos aqui, ó, é bem assim mesmo. Aí nota aqui um detalhe interessante, que eu vou até subir aqui a capa, né, ó, volume 3. Aqui, ó, The Kingdom Home, né? Repare nesse símbolo aqui, ó. Esse símbolo parece o quê? Uma lâmpada mágica, né? Não é isso? Só que não é uma lâmpada mágica, com uma espécie de um livro embaixo, né? O que diz aqui? Rapaz. Concentremos na figura abaixo, no título The Kingdom Come. Consiste em uma lâmpada oriental sobre uma Bíblia. Será mais um símbolo decorativo? Gente, as pessoas não colocam símbolos nos livros à toa. Alguma coisa tem. Porque é bonitinho. Não, alguma coisa tem. Tem que suspeitar de tudo. A um leigo, talvez. É decorativo para ficar mais bonitinho, né? Contudo, em outra visita a um site dos Rosa Cruzes, fizemos mais uma interessante descoberta. Olha só, o desenho da lâmpada mágica, né, oriental, com o livro Bíblia embaixo, né, ampliado, mas para facilitar. Eis novamente o símbolo da lâmpada oriental, também encontrada na maçonaria. É usado como adorno, simples adorno? Longe disso! Trata-se de um símbolo da iniciação, relacionado à expressão "a luz vai aumentando graças ao livro sagrado", sabe aquela luz chamada luz progressiva? É mais ou menos isso, gente.
aquele videozinho que eu fiz, né, da luz progressiva, onde o corpo governante tenta abafar o caso das falsas profecias dos profetas do passado, né? Palavras bem familiares às testemunhas de Jeová de acordo com a sua aplicação de Provérbios 4:18. Eu acabei de falar, gente, olha só, a luz progressiva. Este entendimento serve de alicerce para as teses das assim chamadas novas luzes, ou seja, as mudanças doutrinárias bruscas observadas ao longo da história deste movimento religioso. Mais uma vez constatamos a notável familiaridade de Russell com os símbolos esotéricos da maçonaria. Será apenas uma coincidência? O disco solar alado. Olha só, isso aqui é interessantíssimo. É praticamente a capa do vídeo, né? Há pouco mencionado a obra de estudo das escrituras da autoria de Russell. Em 1917, foi lançado um volume póstumo intitulado Definite Mystery, o Mistério Consumado, obtido das anotações do pastor e elaborado por Clayton Woodworth, ninguém menos que o editor da famosa revista Gold Age, a Idade de Ouro, predecessora da mundialmente conhecida Despertai. O leitor poderá encontrar a foto dessa obra na página 88 do livro Proclamadores. Com a mudança de nome de Aurora do Milênio para Estudos das Escrituras, também houve alterações na capa. Neste momento, peço mais uma vez a atenção do leitor para os detalhes encontrados nela. Então, temos aqui a capa do livro, né? Definite Mystery. Descendo mais, né? Ó, estudantes da Bíblia. E olha só esse símbolo aqui, ó. A asa dos Anunnakis, né? É bem familiar. A asa dos Anunnakis. Muito bem. Observamos no centro da capa o disco solar alado, que é, no caso, esta asa no meio. O disco solar alado. Ele se encontrava na capa de todos os volumes de estudos das Escrituras, tendo sido adotado pela Sociedade Torre de Vigia por volta de 1911. Na própria gravura do livro Proclamadores, mencionada acima, o leitor poderá observar a obra do pastor Russell, Sermões do pastor Russell, a qual também continha os símbolos de que era, ora tratamos. O que poderia ser? Outro símbolo decorativo? Absolutamente não. Na verdade, o disco alado é uma representação egípcia do deus Sol Amon-Ra. Contém algum significado para as entidades que estudamos até agora? A resposta é sim. Eis algumas imagens escolhidas dos templos Rosa Cruzes e maçônicos. Vamos observar aqui. Tá vendo aí, ó? O sol alado. As asinhas dos Anunnakis, né? Por assim dizer. Ordem Rosa Cruz. À esquerda e à direita, vemos duas representações do disco solar alado, juntamente com as iniciais AMORC, antiga mística Ordem Rosa Cruz. Olha lá, bem lá, no canto esquerdo, Rosa Christian Orden, ARMOC, né? Ao centro, um amuleto maçônico, que no caso é esse do meio aí, ó, La Maçonnerie Universelle, né? Ao centro, um amuleto maçônico, exibindo o mesmíssimo símbolo esotérico. Suas raízes remontam à mitologia egípcia, sendo posteriormente incorporado à mitologia babilônica como representativo da deidade de nome Ahura Mazda. Os estudantes da Bíblia remanescentes preservaram tal símbolo até a atualidade, fiéis que são as doutrinas russelita, além dos maçons, dos Rosa-Cruzes e dos Russelitas, os adoradores de Lúcifer também veem no disco alado grande significado, exatamente a trajetória de um deles. Edward Crowley, ou melhor, Aleister Crowley. Bem, na verdade não sei se é Edward Aleister Crowley, só sei que é Edward Crowley, mais conhecido como Aleister Crowley,
O inglês, que se tornou famoso por sua obra ocultista Telema, entrou em contato com a maçonaria no início do século XX, tendo exercido forte influência sobre ela. Fascinado pelo esoterismo desse tenra idade, ele veio a tornar-se uma espécie de ícone entre os promotores do ocultismo. Até hoje, seu nome é símbolo de mistério e magia. Crowley era, entre outras coisas, adepto do rosacrucianismo e satanista declarado, tendo estabelecido ordens místicas que persistem até a atualidade. Certas bandas de rock pesado têm, nas últimas décadas, expresso publicamente sua submissão espiritual a ele e retratam seus símbolos nas capas dos discos. Coube a ele consagrar o culto ao disco solar alado nos templos que frequentava, assim como Colby Russell introduzir o mesmo símbolo na comunidade dos estudantes da Bíblia. Na liturgia maçônica, Crowley é considerado como filho espiritual de Albert Pike, tendo sido um dos fundadores da Ordem Templária do Oriente. Segundo um membro da Ordem Rosa Cruz, o símbolo do deus Amon-Ra, cultivado pelo místico inglês, representa um caminho desde para as obras da entidade, estando presente em todos os seus templos. Pelo visto, os Rosacruzes não eram os únicos, pois os estudantes da Bíblia também davam destaque a ele em sua literatura. Muito embora o pastor Russell e o mago Crowley jamais tenham se conhecido pessoalmente, é bastante significativo e ao mesmo tempo inquietante para uma testemunha de Jeová que eles compartilhassem na mesma época o gosto por certos símbolos ocultistas. Ambos eram fascinados pelos segredos egípcios. Aí temos uma foto de Aleister Crowley, né? Pontos em comum com Charles Taze Russell, né? O que acabamos de ler aí para vocês. Transportemos-nos agora para os tempos do mistério de Russell. Caso um leitor dos livros dele visitasse um templo Rosa Cruz, ou mesmo a sala egípcia de grande loja maçônica na Pensilvânia, teria diante de si um cenário familiar. Seria praticamente isso aqui, né? Aqui o altar, né? As duas colunas egípcias e lá em cima, deixa eu até pausar aqui. Aqui está o símbolo, né? Do disco solar, né? Com as asinhas do Anunnaki, as duas torres, né? E aqui o que parece um altar, né? Não é verdade? Então, se o testemunha de Jeová fosse nesse templo em Rosa Cruzes, ele deparasse com isso aqui, ele lembraria automaticamente do livro de Charles Taze Russell, Finished Mystery. Olha lá, tem aquele mesmo símbolo tal. Será que Charles Taze Russell era maçom do Rosa Cruz? Ou ele aproveitou esse símbolo tão bonitinho e colocou lá como adorno na capa do livro, né? Sabe de nada, inocente. O visitante, ao fitar o símbolo na parte superior deste altar, provavelmente lembraria do já tê-lo visto em algum lugar. De fato, encontrava-se na capa de seu exemplar o mistério consumado, o qual talvez estivesse conduzido sobre o braço. Como foi parar lá? Talvez se perguntassem. Bem, sabe-se que o disco solar alado não pode ser usado indiscriminadamente por qualquer pessoa, sem permissão expressa. Afinal de contas, é um símbolo mais cultuado do que a própria cruz coroada, sendo exclusivo daqueles que alcançam o mais elevado nível espiritual da Ordem Rosa Cruz. Teria Russell selecionado tais símbolos ao acaso? Ou as informações obtidas até aqui são mais consistentes que a hipótese de alguém plenamente iniciado nos ritos esotéricos? Até mesmo na atualidade ainda restam vestígios deste passado comprometedor. Observemos a foto abaixo. Olha só, um templo com a tal do disco solar lá em cima. Olha só que bonito, né? Reconheça o leitor que o símbolo do centro desta fachada... Ah, claro, né? O disco solar. Mas o que isso tem a ver com as testemunhas de Jeová odiernas? Bem, trata-se de um antigo cinema em Queens, New York, adquirido pela Sociedade Torre de Vigia, em que tem servido por anos como salão de assembleias.
Raymond France, ex-membro do corpo governante das Testemunhas de Jeová, menciona em sua obra In Search of Christian Freedom, Em Busca da Liberdade Cristã, página 274 e 275, um curioso incidente relacionado com esse edifício. Eu me recordo que quando a Sociedade Torre de Vigia adquiriu o antigo cinema de Queens, New York, para o uso como um salão de assembleias, o cinema era cheio de antigos motivos egípcios. Quando a sociedade restaurou o prédio, todos esses itens permaneceram intocados. Após alguns anos, uma irmã da República Dominicana ficou chocada com os símbolos pagãos e expressou-me seu desapontamento, dizendo que ela nunca teria aprendido o significado dessas coisas se não fosse das próprias publicações da Sociedade Torre de Vigia. Eu me senti obrigado a escrever para o presidente Kenner. Ele veio ao meu escritório e discutiu a matéria, dizendo que eram simples decorações. Olha, desculpe, rapado. Eu disse a ele que nós tínhamos a obrigação de nos preocupar com o efeito adverso sobre os outros, pois, se nós estabelecemos um padrão específico para as pessoas, então elas têm o direito de esperar que nós próprios vivamos segundo ele. Como eu já tinha percebido, em tantos casos, os estridentes apelos às testemunhas nas fileiras subitamente tornavam-se capazes de grande afrouxamento quando os interesses da própria organização estavam envolvidos. A gente vai pegar o livro, porque eu tenho esse livro aqui dele. A gente vai abrir na página e vamos ver lá se está realmente. O depoimento acima é bastante revelador. Primeiro, mostra que os dirigentes da sociedade estavam plenamente cientes da existência no edifício adquirido para servir como local de reuniões cristãs de muitos símbolos pagãos, os mesmíssimos usados pela organização no passado e agora repetidamente condenados em sua literatura. Segundo, que nada fizeram para removê-los por ocasião da restauração do prédio. E terceiro, que insistiam na frágil tese da, entre aspas, decoração. É só para enfeitar, gente. A mesma utilizada para justificar o envolvimento das testemunhas de Jeová por décadas com símbolos hoje classificados como satânicos. E a gente vai falar sobre a torre, aquela torre de vigia. Só que antes de a gente terminar esse vídeo aqui, então a gente vai pegar esse livro aí, de Raymond France, ex-membro do corpo governante, em seu livro, né? Em Busca da Liberdade Cristã, página 274, para ver se o livro, se aqui o que diz está batendo no livro lá, entendeu? Se esta informação estiver no livro de Raymond France, Em Busca da Liberdade, então vai estar confirmado que as testemunhas de Jeová utilizaram-se deste prédio com símbolo rosa cruz da maçonaria, do disco solar, como reuniões de assembleia. É para adorno, né? Para enfeitar, deixa lá. É sempre a mesma desculpa. Então vamos pro livro? Bem, estamos aqui agora com o livro de Raymond France para conferir aquilo que foi dito lá no nosso estudo, Liberdade Cristã. Só que eu já procurei na respectiva página, né, e não encontrei. Só que tá em PDF, né? Então é umas páginas seguintes que eu encontrei, né? Quer ver? Vamos dar uma pausa aqui. Então vamos lá. Página 323, o legalismo oponente da liberdade cristã, do livro Liberdade Cristã, de Raymond France. Aí vamos um pouquinho aqui, ó. Bem lá em cima, lá. Recordo que quando a sociedade adquiriu um antigo cinema em Queens, Nova York, para usá-lo como salão de assembleias, o local era todo decorado com antigos temas egípcios. Por sobre as marquises, a fachada do prédio tinha grandes azulejos retratando vários deuses e deusas egípcios, e até um que trazia uma cruz ansata. O interior continha outros itens, inclusive flores de lótus, que tinham várias conotações com crenças egípcias. Quando a Torre de Vigia restaurou o prédio, todos esses itens foram deixados intactos. Alguns anos depois, uma amiga nossa da República Dominicana assistiu ali
como a nossa convidada, a uma formatura da escola de Gileade. Ela ficou chocada com os símbolos pagãos e me expressou o que sentia, dizendo que não saberia o significado dessas coisas se não tivesse lido sobre elas nas próprias publicações da Torre de Vigia. Ela não conseguia harmonizar as declarações firmes e negativas feitas nas publicações com esta aparente tolerância. Fui obrigado a escrever ao presidente Keynor, indicando que minha preocupação primária era com ela e com os outros que pudessem sentir-se com ela. Keynor veio à minha sala e... Vou botar aqui bonitinho. E, meu Deus, não vai conseguir. E argumentou sobre o assunto, dizendo que aquelas coisas eram simples decorações e que não achava, por exemplo, que as pessoas que vissem aqueles lotos iriam atribuí-los a uma conotação sexual. Perguntou-me o que eu achava. Por exemplo, que as pessoas que vissem aqueles lotos iriam atribuí-los a uma conotação sexual. Perguntou-me se eu achava que nós não podíamos sequer fazer uso de uma tradução católica se tivesse uma cruz na capa. Respondi eu mesmo, não era hipersensível a tais coisas, mas que achava que tínhamos a obrigação de nos preocupar se houvesse um efeito negativo sobre os outros, que se criávamos determinado padrão para os outros, as pessoas então tinham o direito de esperar que nós mesmos os seguíssemos. Não muito depois, as decorações dos deuses e deusas foram encobertas com tinta. O interior do prédio permaneceu essencialmente o mesmo, mas recentemente a Torre de Vigia adquiriu o grande hotel Bossert em Brooklyn, que tem o seu exterior ornamentado com gárgulas. Estas também são vistas pela organização como decorações inconsequentes, sem nenhum significado sério. Como vi a constatar em muitos casos, as severas exigências lançadas sobre as testemunhas comuns de repente se abrandam quando estão envolvidos em interesses da organização. Olha só, gente. Pessoas dentre as testemunhas têm sido desassociadas por comemorar aniversários. Aqui já é outra parte, né? Então ficou comprovado que o prédio era, enfim, decorativo, né? Vamos deixar lá o círculo lá, né? Tudo bonitinho, né? Os deuses e deusas pagãos lá, tudo na ordem certa, né? Brincadeira essa Torre de Vigia, viu? Rapaz do céu, viu? Uau, não tem vergonha na cara esse corpo governante. Olha, engraçado, vejo no começo dessa página aqui, né? No entanto, hoje empregamos esses nomes a menor ideia de sua origem pagã. Atualmente, a maioria das pessoas desconhece totalmente sua fonte pagã. Isso se aplica igualmente aos vários adornos e costumes relacionados com muitos dias festivos. Embora dê grande ênfase à questão da origem pagã, a organização Torre de Vigia simplesmente a ignora com outras áreas, como no caso das alianças de casamento. Sua própria publicação, Quem tem feito a religião pela humanidade, de 1956, página 268 e 269, cita o cardeal Newman, católico, dizendo que, junto às coisas tais, com o uso de templos, incensos, velas, etc., o anel de casamento está entre as coisas que são de origem pagã e santificadas pela sua adoção da igreja. Todavia, quase todas as testemunhas de Jeová usam o anel nos casamentos, algo que sua própria publicação revela como de origem pagã. Olha só, gente, brincadeira, viu? Então notem que aqui no estudo eu coloquei eu até que atualizei a página 323 e 324 na versão PDF, qual eu li para vocês agora, tá? Talvez no livro físico mesmo, tá na página 274, 275, eu não tenho o livro físico. O que eu tenho aqui é o PDF que eu li para vocês. Então, esta informação aqui, ela tem a fonte. Realmente o que diz aqui está lá no livro de Raymond Franz, Liberdade Cristã. E no próximo vídeo nós vamos abordar este tema aqui, bem interessante também, que é uma mensagem subliminar, né? Símbolos e símbolos pagãos no meio da sociedade de Torre de Vigia, é a chamada A Torre. O porquê que nas publicações a Torre de Vigia tem a torre. Qual o significado da torre? Até o próximo vídeo. Um grande abraço do emissário. Fui!